Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Agora vamos estudar a nossa lição. Seja bem-vindo aqui à nossa sala. Nossa lição de hoje é a lição de terça-feira, falando sobre o testemunho fiel de Mordecai. Tá? Eu separei aqui, queridos, alguns pontos importantes que nós devemos, nesta lição, aplicar à nossa vida. Ok? Afinal de contas, queridos, nós também precisamos de salvação, ok? Convido você a orar comigo, nós vamos falar com o nosso Deus neste momento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor Deus, para estudar a Tua Palavra. Através desse vídeo, muitas pessoas vão ouvir a Tua voz, ouvir a Tua Palavra, e eu te peço neste momento, para que o Espírito de Deus, assim que está conosco neste momento, possam também entrar no coração e na mente de todos aqueles que vão ouvir este vídeo. Pai querido, faça com que, como instrumento da Tua Palavra neste momento, o Senhor me use humildemente para que eu apenas transmita a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o testemunho fiel de Mordecai. A nossa lição de hoje tem como base o estudo de Esther, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 15. Aqui conta a história de um homem que foi escolhido pelo rei Assuero, né? Aliás, a nossa lição desta semana está falando aqui do reinado, né? Dos medos persas, né? Tendo como rei o rei Assuero, o Artaxerxes, tá? E nós vimos na lição de ontem que, a propósito de Deus, como plano de Deus, Deus permitiu que o rei Assuero escolhesse a rainha Esther, a moça Esther, para se tornar rainha. Claro que Deus tinha um projeto, um plano com esta moça ali no reinado, né, do império ali dos medos persas, ok? Muito bem, aqui a nossa lição, queridos, conta aqui nesse capítulo que o rei Assuero escolheu um homem chamado Amã, tá, como principal ali do seu reinado. De tal forma, queridos, esse homem foi tão assim, eu diria, como é que eu posso usar a palavra? Assim, tão próximo, tão perto do rei, tão bajulado pelo rei, que deveria ser adorado até. Fosse ali como um deus, tá? E de maneira que Amã, sabe, o orgulho dele cresceu tanto que subiu para a cabeça daquele homem. Tem um ditado muito popular, queridos, que diz que quando nós queremos conhecer uma pessoa é só dar poder para ela. E parece que isso é uma verdade, né? Quando a pessoa tem muito poder, geralmente ela começa a perder a razão, perder a autoridade, né? E ela começa a entrar aí em um mundo praticamente sem volta, né? Um mundo imoral, um mundo, sabe, corrupto, enfim. São tantas coisas que a gente que vive nesse mundo, né? A gente tem convivido com tantas coisas assim. Foi isso que aconteceu com esse moço chamado Amã, tá? E Amã, ele convocava todos ali do império, né? Principalmente governadores, prefeitos, sátrapas, né? As pessoas mais importantes ali para ir diante dele prestar ali a sua homenagem por meio de adoração, ok? Só, queridos, que Mordecai era um dos principais também ali do reinado, né, imperial do rei Assuero. E foi notado que Amã nunca se ajoelhava diante, aliás, Mordecai nunca se ajoelhava diante de Amã, tá? E por vezes ele foi aconselhado que ele deveria abrir mão,
da sua fé, da sua religião. Quando ele disse eu sou judeu, quando ele estava dizendo eu sou judeu, ele estava dizendo a gente tem uma cultura diferente, a gente tem, sabe, um aprendizado por princípios que a gente preza, né, que é os princípios da palavra de Deus. Nós reconhecemos a Deus como o único Deus que é digno de ser adorado, porque Ele é o Criador, tudo foi feito por Ele. Então, quando a Mordecai disse assim, olha, eu sou judeu, era tudo isso que eram as lições que ele estava passando. Ok? Muito bem. Depois de tantas advertências, né, tantos aconselhamentos, e ele de maneira nenhuma abriu mão, e aqui, queridos, eu entro aqui no ponto importante para nós, tá? Aliás, algumas lições que nós precisamos extrair destas lições que nós estamos estudando, tá? A primeira delas, queridos, é a fidelidade aonde você estiver. Você precisa, e eu também, aprender na palavra de Deus que Deus, Ele é o meu soberano, é o nosso soberano. É o nosso Criador, é o nosso Pai Celestial. É o nosso Salvador, é o nosso mantenedor. Tá? E a esse Deus, queridos, Ele precisa ser honrado, adorado unicamente aonde você estiver. Tá? E aqui surge uma pergunta para mim e para você. Queridos, como é a sua fidelidade quando você está longe da sua igreja, quando você está longe da sua cidade, quando você vai para uma outra cidade além daquela que você mora, quando você vai para um outro país, seja o que você for fazer, se for a serviço, se for por um intercâmbio, se você vai ali também por, sabe, simplesmente passear naquele país, naquela cidade. Quem é Deus para você? Você continua sendo fiel a Deus? Aonde você está longe da sua casa, longe da sua pátria, longe da sua família, longe da sua igreja, longe da sua, sabe, dos seus parentes, da liderança da sua igreja. Como é que você vive ali? Mordecai está trazendo aqui um grande exemplo para nós. Queridos, ele estava longe da sua pátria, longe da sua cidade, longe do templo. Ele estava vivendo em uma cultura totalmente diferente da sua cultura. A comida era diferente, a roupa era diferente, o palavreado era diferente, sabe? O idioma era diferente, tá? O tipo de adoração e os deuses era diferente. Ele estava, sabe, na contramão totalmente na contramão sabe, da sua cultura, da sua religião, do seu aprendizado, dos princípios da palavra de Deus. Porque tudo que ele fazia era o contrário daquilo que aquele povo o praticava. Mas, queridos, Mordecai, ele estava decidido, mesmo depois de ser advertido, mesmo depois de ser aconselhado a abrir mão da sua religião, da sua fé, ele continuou decidido a permanecer fiel a Deus. Entendeu? Desta forma, queridos, a verdadeira religião deve estar no seu coração e não simplesmente numa placa de igreja. Tá? Você precisa estar religado com Cristo, pela fé, pela sua graça. Sabe, é uma religação do seu coração com Deus. Era assim que Mordecai estava, e ele não, queridos, não dependia de condição. Não. A fé de Mordecai, para ele apresentar a sua fé, não dependia de alguma condição. Mesmo nos momentos incondicionais que ele sabe que tudo se levantava contra ele, ele permanecia firme. Ele permaneceu firme.
porque ele havia aprendido do verdadeiro Deus. Por esta decisão, queridos, foi decretada uma lei em que Mordecai deveria ser morto. Mas naquele momento, quando aquela lei, ela estava sendo elaborada, Amã pensou assim, é muito pouco só Mordecai, porque o meu ódio, porque a minha severidade, a minha crueldade é tanta contra esse povo que eu quero eliminar a todos, destruir a todos, matar a todos. E o decreto da lei foi determinado que em um só dia não ficasse um judeu, que fosse criança, que fosse jovem ou que fosse idoso. Todos deveriam ser eliminados daquele reino. Queridos? Mas ainda assim, Mordecai permaneceu com os seus ideais, com a sua fé, com a sua religião, com a sua crença, com a sua fidelidade ao grande Deus. Ele permaneceu fiel. Tá? Queridos, eu quero dizer para você que não vai muito tempo, não vai muito longe, quando também leis como esta serão decretadas contra você e eu. Sabe por quê, queridos? Porque da mesma forma que aquele reino aonde Amã deveria ser adorado como se fosse um deus. Mas Mordecai entendia que aquele homem era um homem humano, pecador, injusto, cruel. Ele não era Deus. Ele não poderia ser adorado. Ele era um ser criado. Não vai demorar muito, queridos, para leis como esta, aonde o mundo que você vive e eu também, nos colocou à sua contramão. Aonde você vive a contramão. Porque a comida que você come não é como eles comem, como o mundo come. O palavreado seu não é como o palavreado do mundo. O dia que você guarda não é o mesmo que o mundo guarda. Tá? Queridos, então, tudo que você, através dos princípios da palavra de Deus, vive é contra e levanta uma ironia, um ódio, uma raiva. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E é com estes que guardam a fé de Jesus, têm a fé de Jesus e guardam os mandamentos de Deus, que o inimigo, Satanás, o dragão, irou contra eles. Tá? Irou contra os descendentes da mulher, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, têm o testemunho de Jesus. Queridos, há muitos Amãs hoje que detestam você, gostaria de exterminar você, eliminar você. E não vai muito longe para que leis como estas serão também elaboradas, seladas, decretadas, para que você seja extinto, destruído, acabado, tirado, afastado. Tá? A pergunta que eu faço para você neste momento: você tem a fé de Mordecai? Está firme? Você está, decidido como Daniel? Daniel que disse, né? Eu estou resolvido que não vou me contaminar. Você está resolvido, queridos, que mesmo diante desse grande jugo,
essa grande perseguição, você está decidido, como Daniel e Mordecai, que você não vai contaminar, não vai abrir mão da sua fé, da sua certeza em Cristo, da sua esperança em Jesus, da sua fidelidade com o Deus Criador de todas as coisas, a quem você venera e adora? Sabe, queridos, Deus permita que você possa abrir o seu coração e dizer para Jesus: eu estou decidido, resolvido. Sabe, Jesus, ainda que eu tenha que ser morto como decreto de lei, não irei arredar o pé da tua verdade, da tua palavra, dos teus ensinamentos, da tua fidelidade. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe. Desejo a você um dia muito abençoado. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo. Meu abraço. Até logo.